A família moderna desprezou a avó da vila, mas suas MOs salvarão. Dona Aurora, aos seus 70 e poucos anos, passava os dias na sua velha casa de vila, com as janelas sempre abertas para o cheiro de manjericão e alecrim do pequeno jardim. O piso de tábuas de madeira rangia suavemente sob seus chinelos gastos, um som familiar que a acompanhava há décadas. Era um lugar de memória e paz, com móveis antigos que contavam histórias de gerações, panos de renda bordados à mão em cada mesa, e um aroma constante de café coado e pão de queijo. Mas, apesar da aparente tranquilidade, um fio de melancolia tecia-se em sua rotina. Sentia falta de ter gente por perto, de risadas que preenchessem os cômodos que ela limpava com tanto carinho, de conversas animadas que quebrassem o silêncio que se tornava cada vez mais denso. Seu filho, Daniel, um homem de negócios bem-sucedido na capital, dono de uma empresa de engenharia civil que construía prédios modernos e pontes imponentes, raramente aparecia. Quando vinha era uma visita rápida, quase protocolar, apressada, trazendo consigo o neto, Lucas, um jovem de 16 anos que um dia fora a luz dos seus olhos, um raio de sol, que irradiava alegria e paixão pela música. Mas ultimamente, Lucas estava diferente. Calado, distante, com uma sombra nos olhos castanhos que Dona Aurora conhecia bem. A sombra da tristeza, do desânimo, de algo não dito. Lucas era um prodígio no violão. Desde criança, seus dedos longos e finos deslizavam pelas cordas com uma destreza impressionante, tirando melodias que faziam o coração de Dona Aurora vibrar. Ele passava horas praticando no jardim da avó, os acordes se misturando ao canto dos pássaros. Mas há meses, o violão estava empoeirado, encostado num canto do quarto, um mudo testemunho de uma paixão abandonada. Dona Aurora notava o neto massageando o pulso direito com frequência. Um gesto sutil, quase inconsciente, mas repetitivo. Uma careta. Um fraco tremor nas mãos quando tentava pegar algo pequeno. Uma dor? Ela se perguntava, com o coração apertado. Mas ninguém falava nisso abertamente. Uma vez ela tentou perguntar com a delicadeza de sempre, enquanto eles tomavam café na varanda. Seu pulso, meu filho, está doendo, anda meio travado, não é? Lucas apenas deu de ombros, desviando o olhar para o jardim. É bobagem, vó. Coisa de adolescente, sabe? Excesso de internet. Às vezes a gente exagera e sente umas dores musculares. E o pai, Daniel, sempre minimizava as preocupações da mãe e as queixas do filho. Ele está estressado com os estudos, mãe. O vestibular chegando, sabe como é. Adolescência é assim, cheia de fases, de altos e baixos. Os médicos já viram. É só ansiedade. Precisa relaxar. Os médicos eram os especialistas mais renomados da cidade grande, pagos com a fortuna de Daniel, que não poupava despesas quando o assunto era a saúde do filho. Ortopedistas, neurologistas, psicólogos, eles haviam feito exames caros, ressonâncias, tomografias, eletroneuromografias, mas o veredito era sempre o mesmo, entregue com a frieza de quem lida com casos insolúveis. Lucas não tem nada físico, Sr. Daniel. Todos os exames estão normais. É psicológico, talvez pressão por excelência. Precisa de terapia, de acompanhamento para lidar com essa fase. Daniel, por sua vez, aceitava a sentença médica, com a resignação amarga de quem já havia enfrentado perdas irreparáveis. Ele, que nunca aceitou menos que a perfeição em seus projetos, agora se via impotente diante do sofrimento silencioso do filho. Carregava a culpa de não ter conseguido salvar sua própria mãe de uma doença grave muitos anos antes, uma falha que o assombrava até hoje. E agora, via o filho definhar, perder a alegria, sem saber o que fazer, com a sensação de que seu dinheiro, sua influência, eram inúteis diante da dor, que não tinha nome nem diagnóstico. Era uma tortura para um homem que tinha controle sobre quase tudo na vida, exceto as coisas que realmente importavam: a saúde e a felicidade de sua família. A casa de Daniel na capital era um monumento de vidro e concreto.
moderna e impessoal, com a decoração minimalista que Carolina tanto prezava. Faltava o calor das cores, o aroma das comidas caseiras, o aconchego dos objetos que contam histórias, tudo o que Dona Aurora tanto zelava na sua vila. Lá, não havia espaço para violões empoeirados ou olhares de preocupação silenciosa. Carolina, a mãe de Lucas e nora de Dona Aurora, era uma mulher prática, elegante, focada na carreira de executiva, mas com uma visão muito objetiva e racional das coisas. Ela admirava a sogra, mas não compreendia suas manias ou sua intuição. Aurora, com todo respeito, ela disse uma vez, com um sorriso forçado durante um almoço apressado, o Lucas já viu os melhores especialistas. Se eles disseram que não é físico, não é. A senhora sabe, essas coisas de gente mais velha, de sentir o problema, de crendice popular, não funcionam com a medicina moderna. Precisamos confiar na ciência. Essa fala, ainda que dita com respeito, queimava em Dona Aurora como pimenta nos olhos. Ela, que havia costurado roupas para gerações, que sabia decifrar um tecido só pelo toque de seus dedos experientes, que curava pequenos males com chás de ervas e compressas quentes, sentia que estava sendo desvalorizada, tida como uma velhinha ingênua e ultrapassada. Mas ela continuava observando Lucas, os dedos dele, antes tão longos e graciosos no braço do violão, agora pareciam travados. Não era uma dor óbvia, mas uma rigidez sutil, uma falta de fluidez nos movimentos. O jeito que ele segurava o copo d'água, a forma como escrevia, a dificuldade em abotoar a camisa, tudo denunciava um desconforto que só um olho experiente, acostumado à delicadeza do trabalho manual minucioso de uma bordadeira, poderia notar. Ela notava que ele evitava apertos de mão, que a postura do ombro direito estava ligeiramente tensa. Um dia, Lucas estava sentado no banco de madeira sob a mangueira no jardim da Dona Aurora, tentando dedilhar algumas notas no violão. Os sons saíam abafados, desafinados, sem a melodia vibrante de antes. Ele parou, frustrado, com uma expressão de dor quase imperceptível, e massageou o pulso com força, os olhos marejados de uma tristeza que parecia profunda demais para sua idade. Dona Aurora se aproximou devagar, seus passos suaves no gramado, sentou ao lado dele, sentindo o calor do sol da tarde. Meu neto, ela disse suavemente, a voz carregada de carinho, deixa a avó dar uma olhada nesse pulso. Parece que ele não quer obedecer, não é? Lucas hesitou, a vergonha e o cansaço visíveis em seu rosto. Depois, talvez pela doçura inabalável de sua avó, ou pela necessidade de ser visto, estendeu a mão e o pulso para ela. Dona Aurora pegou o pulso dele com suas mãos enrugadas, calejadas pelo tempo e pelo trabalho, mas firmes e sensíveis. Ela sentiu. Não era uma inchação visível, mas havia uma tensão, um nó ali, quase imperceptível ao olho destreinado, mas gritante para seus dedos que haviam trabalhado com linhas finas e agulhas delicadas por toda uma vida. Lembrou-se de quando sua vizinha, Dona Alzira, uma bordadeira renomada, teve um problema parecido por esforço repetitivo, e os médicos só encontraram o problema depois de muita insistência. Isso não é coisa de estresse, meu filho. É um nervinho prendendo, ou um tendão fora do lugar. Coisa boba para quem sabe ver e sentir, mas que dói para valer e atrapalha tudo. Lucas a olhou com olhos arregalados, surpreso. Ninguém, nenhum médico de renome, com seus diplomas nas paredes e suas tecnologias caríssimas, tinha dito algo assim. Aquela senhora simples, com suas mãos de bordadeira e seu olhar atento, parecia entendê-lo mais do que todos os doutores juntos. Lágrimas escorreram pelo rosto dele, não de dor física, mas de um alívio súbito, a validação de que o que ele sentia era real, era um problema de verdade, e não uma invenção da sua cabeça. A senhora acha mesmo, vó, que pode ser isso? Que não sou eu que estou inventando? Dona Aurora apertou a mão dele com carinho. Acho meu neto, e vou fazer seu pai me ouvir. Ninguém mais vai ignorar sua dor. Naquela noite, Daniel ligou para Dona Aurora,
a voz já tensa. Mãe, a Carolina me contou que a senhora ficou falando para o Lucas que ele tem um problema sério no pulso. Isso não ajuda, mãe. Ele já tem ansiedade suficiente. Já está desanimado. A senhora só está plantando falsas esperanças e criando mais confusão. Dona Aurora sentiu um arrepio na espinha. Carolina, a nora, estava sempre atenta, pronta para intervir. Daniel, a voz dela era surpreendentemente firme, com uma autoridade que ele não ouvia desde que era criança. Seu filho está sentindo dor, e não é psicológico. As mãos da sua mãe, que te criou, que costurou cada peça do seu enxoval, que remendou suas roupas rasgadas e que bordou cada toalhinha desta casa, não se enganam. Eu senti um nó, uma rigidez que não deveria estar ali. Ele precisa de outro médico, um que preste atenção de verdade, que use as mãos para examinar, não só máquinas e papéis cheios de números. Daniel suspirou, impaciente, sua voz expressando a frustração de quem já tentou de tudo. Mãe, com todo respeito, a senhora não é médica. Já gastamos uma fortuna. São os melhores especialistas do país. Acha mesmo que eles deixariam passar algo assim tão simples? E se eles erraram, meu filho? Dona Aurora retrucou, com uma coragem que ela mesma não sabia que tinha. A luta pelo neto lhe dava forças. E se eles não estavam procurando a coisa certa? Seu filho está definhando, Daniel. Ele parou de tocar, de sorrir, de viver. Você não vê isso. Ou não quer ver, ocupado demais com a sua própria dor e culpa. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de mágoas não resolvidas, de expectativas frustradas. Daniel estava em conflito. A voz da mãe, tão cheia de convicção, tão diferente do seu usual tom suave, mexia com ele de uma forma profunda. Ele que havia falhado em ver a dor da sua própria mãe no passado, agora sentia uma pontada de culpa, um frio na barriga. Mãe, amanhã vou levar o Lucas a outro especialista, um ortopedista amigo meu, do Instituto de Mão. Se ele disser que não tem nada, a senhora precisa aceitar. Por favor, é a última tentativa. E se ele encontrar algo? Dona Aurora perguntou, a esperança misturada à ansiedade, o coração batendo forte no peito. Aí eu faço o que for preciso. E se for por conta da sua insistência, a senhora terá provado que tinha razão. Mas também terá que aceitar que se enganou se não derem nada. Mas de qualquer forma, agradeço a preocupação. Você pode vir conosco ao consultório, se quiser. Dona Aurora assentiu, uma lágrima escorrendo pelo seu rosto marcado pelo tempo, uma mistura de alívio e temor. Eu vou, meu filho. Eu vou. O consultório do Dr. Ricardo Alves, no Instituto de Mão, era diferente dos outros, mais acolhedor, com quadros de paisagens naturais e uma aura de calma que amenizava a tensão. Dr. Ricardo era um homem mais velho, com cabelo grisalho, óculos na ponta do nariz e mãos grandes e experientes que transmitiam confiança. Ele ouviu Daniel e Carolina com atenção, a história detalhada dos diagnósticos anteriores, a frustração com a falta de solução. Mas seus olhos, perspicazes e gentis, pararam em Dona Aurora. E a senhora, Dona Aurora, o que tem a dizer sobre o neto? Ela explicou, com calma e riqueza de detalhes, o que sentira no pulso de Lucas, o nó, a rigidez, a forma sutil como ele evitava certos movimentos, o tremor. Parecia um nervo pinçado, doutor, como um fio de bordado que embaraça e repuxa o tecido. Dr. Ricardo assentiu, impressionado. Entendo. Raramente vejo uma observação tão apurada e descrições tão precisas. Uma visão clínica que muitos médicos deveriam ter. Ele examinou Lucas. Começou com os testes de praxe, verificando a força, a flexibilidade, os reflexos. Mas depois, fechou os olhos, concentrado, e usou as próprias mãos para apalpar o pulso e a mão do menino com uma delicadeza e precisão quase cirúrgicas. Dona Aurora observava cada movimento, cada expressão do médico, seu próprio corpo tenso de expectativa. De repente, Dr. Ricardo parou. Seus olhos se abriram, fixos no pulso de Lucas.
Daniel, venha aqui. O ar ficou denso. Daniel se aproximou rápido, o coração aos pulos, o estômago revirado. O que foi, doutor? Há um problema aqui. Um tendão, o flexor do carpo ulnar, está levemente inflamado e um tanto pinçado, comprimindo um nervo adjacente. É uma condição rara em jovens músicos, por esforço repetitivo e má postura. É sutil, difícil de detectar, sem um exame manual muito atento. Daniel ficou pálido, com a respiração suspensa. Carolina tampou a boca com as mãos, chocada. Pinçado, mas como? Como os outros não viram? Como os exames não mostraram? Dr. Ricardo olhou para Dona Aurora com um sorriso respeitoso, um sorriso de reconhecimento. Porque não estavam procurando a coisa certa, Sr. Carolina. E porque não tiveram a sensibilidade e a experiência de ouvir e sentir com as mãos o que sua sogra, Dona Aurora, sentiu e descreveu. Ela tinha razão, absoluta razão. O silêncio que caiu na sala era esmagador, carregado de culpa, alívio e uma profunda admiração pela simplicidade da sabedoria de Dona Aurora. Daniel cambaleou, sentando na cadeira mais próxima, o rosto pálido e molhado pelas lágrimas. Lucas, pela primeira vez em muito tempo, sorriu, um sorriso trêmulo de alívio e gratidão, e olhou para sua avó, um olhar que dizia: eu sabia que você acreditaria. Ela tinha razão. Ela acreditou. Pode corrigir isso, doutor? Daniel perguntou, a voz embargada, mal conseguindo falar. Pode. Com fisioterapia intensiva, com exercícios específicos para fortalecer a musculatura adjacente e sessões de manipulação osteopática. É um tratamento delicado, exigirá disciplina, mas com tempo e dedicação, Lucas voltará a tocar como antes. E sem dor. Naquela noite, na velha casa de Dona Aurora, Lucas dedilhava o violão novamente. Não perfeitamente, ainda havia o longo e delicado trabalho da fisioterapia pela frente, mas com uma alegria contagiante que enchia a casa. Daniel ajoelhou-se diante da mãe, as lágrimas rolando livremente pelo rosto, soluços rasgando seu peito. Me perdoa, mãe, por não ter acreditado em você, por não ter te ouvido, por ter deixado meu filho sofrer por tanto tempo por causa da minha teimosia e da minha confiança cega na medicina. Dona Aurora abraçou o filho com força, sentindo o peso da sua dor e do seu arrependimento. Não se culpe, meu filho. O importante é que agora ele está bem, que a verdade veio à tona, e que sua fé na sua mãe foi recompensada. Carolina, com os olhos vermelhos e cheios de humildade, pegou as mãos enrugadas de Dona Aurora. Aurora, eu estava errada. Sua sabedoria, sua intuição, seu jeito de ver o invisível, é um dom. Obrigada por não ter desistido do meu filho. Obrigada por não ter desistido de nós, de nossa família. Nos meses seguintes, a casa de Dona Aurora floresceu como o jardim mais bem cuidado. Lucas visitava a avó semanalmente para as sessões de fisioterapia na cidade vizinha, e sempre passava a tarde com ela, tocando seu violão no jardim. Agora com um sorriso largo, as melodias cada vez mais fluidas e perfeitas. Ele tinha voltado à escola de música, e estava recuperando sua destreza rapidamente, com a paixão renovada. A melodia de seu violão agora enchia a vila, um som de esperança e renascimento. Daniel e Carolina, transformados pela experiência, passaram a valorizar mais a presença de Dona Aurora em suas vidas. As visitas se tornaram frequentes, as conversas mais profundas e sinceras. A vila, que antes era sinônimo de passado e atraso para Daniel, agora era o refúgio onde sua família se reconectava, onde a vida fazia mais sentido. Um dia, Daniel surpreendeu a mãe com um presente que a fez chorar de emoção. Reformou o pequeno ateliê de costura que ela tinha abandonado há anos, um espaço cheio de memórias. Mãe, para a senhora voltar a bordar. Suas mãos não podem ficar paradas. Sua arte faz falta. Dona Aurora chorou de alegria. Ela tinha um propósito novamente. E seus bordados, antes solitários, agora seriam cheios de histórias da família reunida, de um amor que superou a dor. Numa tarde de outono, Lucas estava no jardim de Dona Aurora.
ajeitando uma rosa branca no vaso, uma das preferidas da avó. Vó, ele disse, com a voz cheia de gratidão, sabe qual é a melhor coisa de ter o pulso bom de novo? Dona Aurora sorriu, sentindo o calor do sol em seu rosto enrugado. O que, meu neto? É que agora posso tocar todas as músicas que me fazem lembrar da senhora, sem dor, sem medo. E posso mostrar para todo mundo, para meus amigos da escola, para meus professores, que a minha avó é a pessoa mais sábia do mundo, a única que me ouviu e me viu quando ninguém mais conseguia. Dona Aurora sentiu o peito aquecer, uma alegria imensa e profunda. Seu legado não eram fortunas, nem títulos, ou diplomas pendurados na parede. Era o amor que semeou, a sabedoria que ofereceu sem pedir nada em troca, e o coração que nunca desistiu de seu neto, mesmo quando o mundo inteiro o ignorava. Meu neto, ela sussurrou, acariciando os cabelos dele. O amor faz um som diferente. Não é som de verdade. É som que você sente aqui. Ela colocou a mão no peito dele, sobre o coração. E Lucas, com um sorriso de pura felicidade, apertou a mão da avó, sentindo aquela conexão profunda. Naquela noite, a velha casa da Dona Aurora não guardava mais silêncio. Havia risadas, a melodia vibrante do violão de Lucas, o burburinho alegre de Daniel e Carolina, e o cheiro delicioso de bolo de fubá que Dona Aurora assava para a família reunida. A velha casa de vila, que antes parecia um museu de memórias e solidão, agora pulsava com vida, com esperança. Porque às vezes, os milagres não vêm embrulhados em luxo e tecnologia de ponta. Às vezes, vêm em mãos enrugadas que sabem tocar a alma, em olhos atentos que veem além das aparências, e em corações que se importam o suficiente para acreditar no invisível, quando todos os outros já desistiram. E a maior riqueza não está nas contas bancárias com muitos zeros, nem nos prédios imponentes ou nos diagnósticos médicos mais avançados. Está em ouvir a melodia imperfeita, mas cheia de vida, de um neto que você ajudou a salvar, dizendo: "Eu te amo, vó." Está em ver um sorriso que você pensou que nunca mais veria, brotar em um rosto que antes estava sombrio. Está em segurar a mão de quem você ama e saber que escolheu ficar, não por obrigação, mas por um amor que transcende o tempo e as dificuldades. Lucas adormeceu naquela noite, o violão repousando ao lado da cama, os dedos relaxados. Sem dor, ele finalmente sentia o alívio de ser compreendido, de ter sua dor reconhecida, e de ter a música de volta em sua vida. E o som mais lindo do mundo não vinha do violão, mas do seu coração, batendo em harmonia com o de sua avó, a mulher que o salvou. E lembre-se, a maior riqueza não está em títulos ou fortunas, mas em quem tem um olhar atento para o que ninguém mais vê e um coração disposto a agir, mesmo quando o mundo insiste que não há esperança.